Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo um período assim meio complicado, mas olha só, vamos de aula. Para que você fique em casa aprendendo, as aulas continuam pelo vídeo. Eu estava morrendo de vontade de gravar. Eu estou morrendo de vontade de dar aula novamente, então por aqui. Olha só, você vai ter acesso a um material como este, que vai poder ser acessado no site da SEDUC ou recebido na escola. Enfim, vamos para mais um período de aulas. Desta vez, o programa Terceirão não tira férias. Estamos em casa, mas nada de férias. Afinal de contas, precisamos aprender. Fique em casa aprendendo. Vamos começar com língua portuguesa, a nossa sequência de vídeos. Então, eu comecei este vídeo falando que eu estava morrendo de vontade de trabalhar, de gravar. Eu usei essa expressão de propósito. Sabe por quê? Porque quando nós temos as nossas intenções comunicativas, e todos nós temos no processo de comunicação, nós usamos uma infinidade de recursos, uma série de expressões para atingir o nosso objetivo, que é comunicar. Quando isso se dá no dia a dia, nós falamos muitos desses recursos. Como eu dei o exemplo para vocês, uma garota com uma pulga atrás da orelha. Eu posso interpretar de uma forma literal, ou seja, o significado real. Uma pulga atrás da orelha é uma pulga atrás da orelha. Mas também tem um significado diferente. É uma preocupação, está em estado de alerta, desconfiado com alguma coisa. Quando nós nos expressamos assim, recorrendo a estes recursos, nós estamos explorando a nossa expressividade. Isso faz parte do processo de comunicação. Então, nós temos duas formas de nos expressarmos. Veja só, é a conotação e a denotação. A conotação ocorre quando a palavra é usada em seu sentido figurado, ou seja, ela vai adquirir novos significados ou interpretações. Quando eu falo de interpretações, eu preciso levar em conta os meus conhecimentos prévios, a minha leitura de mundo, o contexto, ou seja, em que se dá a situação da conversa, do diálogo. Tudo isso é levado em conta para que eu possa entender aquilo que o emissor, aquela pessoa que fala, está querendo que eu entenda. Na denotação, a palavra é empregada no seu significado real, literal. Como se diz? Ao pé da letra. É uma expressão para significar que a palavra está sendo usada no sentido denotativo. Uma dica fácil para você aprender. Denotação, sentido denotativo, começa com a letra D. Dicionário. Quando você abre o dicionário, você encontra uma palavra que você está querendo saber o significado e logo ali você vai ter o quê? O significado das palavras. E o sentido conotativo é a mesma coisa que sentido figurado. A palavra usada fora do seu significado real. Esse assunto não é novidade, mas é sempre bom nós reforçarmos porque cai como chuva, despenca na prova do concurso público e também na prova do vestibular, do Enem e vestibulares em geral, certo? E como eu falei de vestibular, é muito comum a interpretação de tiras, de quadrinhos. Vamos ver uns quadrinhos que eu trouxe para vocês? A Mafalda está dizendo assim, ó. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. No primeiro quadro, a Mafalda olha para o dedo indicador. O dedo indicador é esse aqui que nós temos, que serve para quê? Para indicar. Mas se você prestar bem atenção na sequência dos quadros, no último, ela já tem uma outra forma de se expressar ao dedo indicador. Então, no primeiro quadrinho e no último, nós temos a mesma palavra, indicador, com significação diferente. No primeiro, o sentido literal, o dedo. No segundo, ela faz uma crítica.
Ela fala da questão do desemprego, ela fala da questão da ordem, que sabe mais, manda mais, trazendo uma interpretação para um contexto de exploração de trabalho. Olha que interessante. Agora vamos observar, ou seja, nós vamos interpretar mais um quadrinho. Aqui nós temos o Agar. Qual o sentido da vida? Por que estou aqui? O segundo quadrinho não tem fala, mas no terceiro, o amigo do Agar responde para ele. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Interessante. Pendurar a conta até o fim do mês. Gente, pendurar é colocar algo suspenso, colocar algo em algum lugar. Este é o sentido denotativo, o sentido literal. Mas no caso da figura, no caso do quadrinho, o humor da tira se dá pelo fato de o Agar estar preocupado com o sentido da vida e por que ele se encontra naquele ambiente, e o amigo vem com a resposta. Olha, você está aqui porque você pode beber e pagar depois. É uma forma, é uma expressão que chama a atenção, no caso é uma piadinha, é uma anedota, é uma tira de humor, e onde a linguagem conotativa é o recurso bem explorado na intenção comunicativa. Quando falamos desses recursos, nós estamos falando das figuras de linguagem, que se subdividem. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Figuras de som. Aliteração. O que é aliteração? É a repetição de fonemas, de sons consonantais. Olha o exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pode até brincar de trava-línguas. 3 tigres tristes, eu tenho que falar devagar, senão eu vou travar a língua. É um exemplo. Então, quando você faz uma repetição de sons, de fonemas consonantais, lembrando, né? Consoantes, sons consonantais, som representado pelas consoantes. Sons vocálicos representados pelas vogais. Onomatopeia. Quem nunca fez assim, ó? Toque-toque. Nossa, meu telefone faz trim, eu botei o trim, é antigo, né, gente? Hoje a gente coloca nos smartphones música e tudo, mas ainda tem smartphone com trim, que outro dia eu ouvi por ali, tá? Então, a onomatopeia é exatamente quando você imita os sons que existem, tentando escrever parecido. E o exemplo aí é, não aguento o tic-tac desse relógio. Será que alguém ainda tem em casa um relógio que fica fazendo tic-tac, tic-tac? Hoje a gente tem relógio de pulso, smartphone a gente usa para muita coisa e a gente substitui sons. O meu faz assim, ó. Tim. Figuras de palavras. Costumava ler Shakespeare. William Shakespeare é um autor muito conhecido. Eu gosto tanto de William Shakespeare, eu leio tanto as obras dele, que ao invés de dizer que leio o livro, que eu leio um poema, que leio a obra, eu substituo o nome pela obra. Por quê? Porque eu sou íntima, eu tenho relação de proximidade. E isso é uma figura de palavra chamada metonímia. Conceituando, né, o uso de uma palavra no lugar da outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída. A comparação fazemos o tempo todo. Tem aí, ó, um trecho de uma música de Chico Buarque. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Gente, qual a preocupação que há na cabeça de um príncipe? Príncipe Williams, por exemplo? Nada. As pessoas pensam sempre assim, tem dinheiro, mora bem, preocupação nenhuma. Mas na letra da música, você pode procurar depois, o Chico Buarque ele tá se referindo a um trabalhador que vai para o seu ambiente de trabalho, uma construção, por exemplo, está lá por cima, mas ele está fazendo com tanto prazer que ele está flutuando como se ele fosse um príncipe. E às vezes o trabalho é árduo. Então existe uma comparação. E a comparação é feita usando o quê? Os conectores, os conectivos, as expressões, as locuções, tipo assim como,
tal qual, que nem. Usamos muito que nem na linguagem coloquial, tá? Esse tipo de palavras, essas palavras, esses conectores, nós chamamos de... elas são conectores porque elas ligam, elas vão estabelecer uma relação entre essas palavras, criando um nexo. Nunca ouvi uma expressão assim, isso não tem nexo, isso não tem ligação, isso não tem conexão. Vamos continuar. É importante a gente lembrar desses assuntos para que nós possamos responder as questões e tirar nota máxima. Lembrando que vai ter um simulado ainda no mês de julho. A metáfora é muito conhecida. Ela é uma comparação implícita. Olha esse exemplo. A vida é uma nuvem que voa. A nuvem, ela passa, ela se dissipa, ela fica lá no céu, a gente olha, às vezes até brinca, olhando formato de animais, de pessoas lá no céu, nas nuvens. Mas não demora muito, ela desaparece. Assim é a vida. A vida, e principalmente nos últimos dias, nos últimos meses, nós temos percebido o quanto a vida é breve. Temos que aproveitá-la da melhor forma possível. Então, a comparação indireta a gente chama de metáfora. E eu falei da comparação há pouco. A comparação é uma figura, a metáfora também. A diferença, na comparação eu vou usar os conectores, assim como, tal qual, e a metáfora não, eu vou direto. Você diz assim, ele é um leão, quer dizer que ele é forte, que ele é feroz, que o cara é zangado, pode ser uma metáfora. A catacrese tem um exemplo assim, ó, vamos embarcar no avião. Embarcar lembra o quê? Barco. Mas a gente usa para andar no ônibus, vou andar de avião, vou andar de barco, vou andar de navio, de carro, viajar, a gente usa a palavra embarcar. Por quê? Porque na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, nós vamos utilizar uma outra a partir de certa semelhança conceitual, certa semelhança de significados, de conceitos. Aí nós temos as figuras de sintaxe, a anáfora, tem assim, ó, que tudo passe, passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno. Você observa que em cada verso, separado aí pelos traços, eu tenho a repetição da palavra passe. Então eu repito as palavras no início de orações ou versos, aí eu tenho a anáfora. O polissíndeto, poli, muitos. Síndetos, muitos síndetos. O que são síndetos? Conectores, conjunções. As crianças falavam e cantavam e riam, felizes e alegres, e etc, e etc, e etc. Eu vou colocando várias conjunções. I, conjunção aditiva, lembra? Liga, dando ideia de soma. E o pleonasmo é a redundância. É aquela coisa de você dizer algo tipo, e rir meu riso. A gente vai rir o quê? O choro? Não dá. O pleonasmo é muito parecido com... Vou dar um exemplo assim bem prático, para você entender o que eu quero dizer. Entrar para dentro, subir para cima. Pleonasmo, tá bom? Eu tenho ainda as figuras de pensamento, eu tenho a antítese, o paradoxo e a hipérbole. A antítese é quando eu, dentro do meu texto, eu junto palavras que têm significados diferentes, tipo, jardins têm vida e morte. Já o paradoxo, eu vou misturar ideias contrárias, pensamentos contrários. Antítese e paradoxo são muito parecidos. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Gente, cegueira, uma pessoa ficar cega, não tem nada de bom. Mas aí a ideia é mostrar que eu estou amando, eu estou cego de amor, eu estou amando muito e isso é bom. Hipérbole, eu iniciei este vídeo falando que eu estava morta de vontade, mas eu estou viva. Hipérbole, exagero. Eufemismo é quando você suaviza uma expressão para não dizer a coisa assim na lata. Ele sempre faltava com a verdade, para não dizer que é mentiroso. Uma forma polida de dizer certas coisas. A ironia... Entrou sem cumprimentar ninguém. Que pessoa educada. É exatamente o contrário. Você diz o contrário daquilo que você tem intenção de dizer. A prosopopeia ou personificação, eu tenho um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer
Nada. Isso acontece quando nós damos aos seres inanimados e também aos animais características de pessoas. Por isso, personificação. Bom, gente, hoje nós falamos da importância de se expressar. Para quê? Para que o outro entenda o que você vai falar. Todos os recursos que nós utilizamos na língua têm um objetivo. E o objetivo aqui hoje é que você reveja o assunto, busque lá na sua memória, estude, para ficar mais preparado para o que há de vir, para o vestibular, para a volta às aulas presenciais e, se Deus quiser, com tudo no lugar. Não se esqueça, permaneça em casa, distanciamento social é importante e o nosso encontro virtual vem aí numa outra aula, onde nós continuaremos o assunto e vamos exercitar aquilo que nós estamos vendo agora. E eu fico por aqui.